Tá. Então, assim, então, bom dia oficial, bom dia, Célia. Agora sim. Bom, gente, a gente pode dar um tempinho pro pessoal entrar, que o pessoal sempre demora um pouquinho, né? Só para você entender, Célia, o pessoal que vai entrar depois, aí a Vivi aparecendo. Eu só não liguei a câmera ainda que eu tô me arrumando. Mas eu até vou trazer isso de início, porque depois a gente vai tentar conversar. Até a Viviane Feitosa veio falar comigo que ela não vai poder participar hoje, que ela tem um compromisso lá, né, do coral, enfim. E eu tenho percebido que de sábado de manhã, pelo menos pra mim, né? Eu falei até pra Vivi, tá sendo meio desafiador cada 15 dias, né? Porque como tem muito evento, é um dia meio que útil, né? Que nem hoje mesmo, né? Eu tenho um congresso e tenho um evento na faculdade aqui próximo. Esse da faculdade começa umas 9h30, mas ele falou que tudo bem eu chegar um pouco atrasado. Então, assim, hoje eu vou participar meio que no formato, assim, com a câmera desligada, tá? Mas eu vou estar aqui com vocês, talvez algumas horas eu vou, né, por questão de pegar carro e tal, mas eu vou estar aqui. Agora vamos ver também o volume de pessoas, né? Também a gente tem que começar a olhar para isso, né, Vivi? Que hoje mesmo o pessoal na enquete já deu uma, né, tipo, talvez muita gente talvez não viria. Mas a gente faz o encontro do mesmo jeito, tá gravando, né? O pessoal vai ter o conteúdo. E é isso. Então, pedi uma desculpa aí pra Célia, pro pessoal que vai entrar depois. Mas hoje, realmente, minha vida tá um pouquinho mais complicadinha. Então é isso. Então, algumas considerações que eu queria deixar aqui, mas a gente pode dar início aí, de repente, né? Com aquelas questões que eu trouxe, enfim. Então, vou passar a palavra um pouquinho aí para vocês, para Vivi, e eu vou estar aqui, né, ouvindo e tentando interagir também, tá bom? Depois conta as novidades para a gente aí desses congressos, queremos saber tudo. Por isso que a ideia de criar aqueles encontros semanais pode ser também, né, uma forma de estar trazendo, né, essas conversas, às vezes trazendo pessoas. Eu devo estar meio descabelada, deixa eu abrir aqui um pouquinho, fica meio ruim de conversar com as pessoas assim. Devo estar, gente, ó, tá vendo? Eu tô me arrumando aí. Mas assim, uma das ideias de fazer aqueles encontros é começar a trazer também, né, essas atualidades, enfim, tanto do meu universo. A Vivi, já falei para ela, né? Já fiz o convite dela ser a primeira aí da gente estar trazendo para conversar. A Vivi vai estar sempre, né? A Vivi só não vai estar assim sempre toda semana, porque eu sei que a agenda dela é complicada, porque senão estaria em todos os encontros. Mas só para você saber, Célia, hoje eu vou para um congresso de cannabis, né? É um assunto que está em alta, enfim, né? Então eu quero entender um pouco esse universo. Já fiz uso de cannabis, né? Por curto período, mas fiz, que foi para mim muito bom. Foi na curiosidade, não foi nem por uma indicação específica. Comprei, eu estava num lugar onde era permitido comprar, eram balinhas mastigáveis, e aí eu vi que estava uma relação bacana com o sono. Foi o período da minha mãe do ano passado, né, que estava cirurgia, estava dormindo muito mal, e eu brinco que foi um dos melhores sonos da minha vida, né, porque eu capotei um sono pesado e sono que, assim, eu sonhava, que é uma coisa difícil de acontecer comigo, de sonhar. Então, agora a gente vai hoje lá para saber um pouquinho das novidades, né, saber como que está indo isso. E teve o congresso ontem de nutrição, né? Então, hoje também tá tendo ele, mas eu só fui ontem. Então é isso. Então, no final, gente, essas atualizações na área da saúde, elas acabam acontecendo uns dias assim, né? Pelo menos aqui na nutrição, né? Começa no final, começo do fim da semana e, quer dizer, no começo do fim da semana e no fim de semana. Então, hoje eu vou ter que dar uma ausentada, mas como eu falei, durante o processo de até chegar à faculdade, eu vou estar escutando e se der para eu interagir, eu vou interagindo, tá bom? Então é isso. Bom encontro, estarei aqui, mas de repente a gente já pode começar falando das tarefas aí, né? Sim, sim. Agora, antes de começarmos, Célia, eu queria, assim, uma opinião sua, né? Até, acho que é até interessante a gente, apesar que a Ana já fez esse movimento lá no grupo, né? Mas em relação à aderência, qual a sua opinião, né, sobre a falta de aderência, né, lá do grupo? Porque é um grupo grande, as pessoas, né, elas confirmam, aceitam, e depois, né, pegando o exemplo de hoje, né, são 9h05. Então, assim, não sei se você teria alguma opinião, ou você acha que sábado não seria um dia bacana? O que será que está acontecendo? Eu acredito que não é o dia, não é o horário. As pessoas, eu participo de mais grupos, né?
E eu sinto isso em todo o grupo. São poucas pessoas que têm esse compromisso, né, essa disciplina. Tal, eu vou ler um livro e então eu vou me comprometer. Vou olhar minha agenda, se eu posso, vou me adequar, né? Igual vocês fazem, que dia é melhor, e a gente vai se adequando a isso, né? Então, as pessoas estão muito assim, você mais do que ninguém sabe, tudo é uma paixão, passa tanto tempo, aquela paixão já. Se o livro entrou num processo meio monótono, alguma coisa, não está interessante, e solta, né? Não tem. Vamos ver se vai melhorar, ou se o assunto, ou mesmo alguma coisa que pega, né? Por exemplo, esse livro aqui hoje, ele mexeu muito comigo, essas questões, né, de ser invasivo ou não. Então, são coisas que a gente tem que estar olhando para a gente, né? Sim. E você falou, né, uma palavra que vem muito, assim, ecoando, né? Até essa semana eu conversei com uma colega, psicóloga também, e estávamos falando sobre exatamente a palavra que você usou, né, comprometimento. Isso reflete, né, no consultório também, né? As Sim, pessoas agendam e aí no dia da sessão, sim, a unha do dedão do pé tá machucada, não vou. Então, você vê muito, né? E no geral, tanto com as famílias, quando você aperta, né? Quando você joga a responsabilidade para os familiares, as familiares, não, mas isso eu não vou fazer. Isso sim, não, não faz sentido. E esse descomprometimento a gente vem acompanhando, acho que no geral, né? Na sociedade aí. E é como sim. você falou, vem uma empolgação, mas aí depois a pessoa não consegue lidar, eu acho que até com tédio, né? Ou de achar que foi chato, enfim. Mas que bom te ouvir. E eu acho que é bem como você colocou, não é o dia, não é o horário, é a disposição, né? Sim, sim. Ontem eu até brinquei com uma paciente minha, o horário dela era às 10 horas. Quando foi 10h05, eu pus um bom dia, né? Bom dia. Aí, nossa, não vou poder ir e tal, né? Eu falei, que pena, eu tô tão linda aqui te esperando, tal, né? E aí a pessoa é sempre assim, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que acudir não sei o que, tal. Você vê que é uma vida só do externo, né? E é a mesma questão do grupo aqui, é a gente com a gente, é lendo algo, mexendo com a gente, né? Não é colocando o outro dentro do processo, né? Para quem Meninas, está chegando, para quem está chegando, né, Gisele, Elizabeth, nós estávamos falando. Eu fui pedir uma opinião da Célia, né, o que que ela achava dessa pouca aderência no grupo, porque lá no Ler é um grupo grande, né, acho que, se eu não me engano, são 300 pessoas. E, e aí nós acabamos, né, abrindo aí espaço para falar hoje, né, na sociedade, a falta de comprometimento, né, as pessoas se comprometem, né, fizemos uma enquete, é, e as pessoas falaram, né, que o ideal seria sábado, e ao mesmo tempo as pessoas não aparecem. Então, assim, e é um fenômeno social, né, não é o grupo em si. Eu participo também de grupos de supervisão, participo de outros grupos, e a vida real também, né, comprometimento no trabalho, comprometimento, né, até às vezes um médico que você agenda, o médico cancela. Uma vez eu fiz isso já faz tempo, né? Faz uns 3 anos. Eu fazia um processo terapêutico, né? Fazia terapia e o psicólogo dele mais cancelava do que outra coisa, cancelava muito. Eu saí fora, né? Disse, não dá para mim, porque a gente se organiza para aquele dia, para aquele horário. Então, assim, é um fenômeno social mesmo, né? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa, Gisele, Elizabeth. Se a gente pode, então, começar. A Ana Paula está ouvindo também, né, Ana Paula?
Tô ouvindo sim. E aí eu até ia falar uma coisa, né, ouvindo vocês, que me fez refletir, por exemplo, até quando a gente propôs de fazer a cada 15 dias, isso era uma coisa que no começo eu fiquei meio assim, porque antes o clube era uma vez por mês, e ó, uma vez por mês também era um tempo, eu acho que muito longo, que também, né, distanciava as pessoas, mas para mim, por exemplo, era um pouco mais confortável, porque era mais fácil eu trabalhar minha agenda dessa maneira, né? Então, por exemplo, aqui eu vejo para mim como que está impactando, né? Não é que nem assim, eu sei que a Célia trouxe um olhar, né? Quando a gente assume um compromisso, a gente tem que, né, se organizar para isso. Mas, por exemplo, eu comecei a ver que na minha vida, né, a cada 15 dias, por exemplo, o sábado é uma coisa. Por isso que, assim, inicialmente, quando a gente pensou, vamos retomar, e eu conversei com a Vivi também, porque esse era o ponto, né? Ter sempre alguém, né? Então, assim, nos dias que a Vivi não puder, né, tiver que se ausentar, eu fico, para a gente tentar manter a continuidade do clube de leitura. Mas são pontos importantes que a Célia trouxe, né? Primeiro, entender por que as pessoas se engajam, né? Por que elas permanecem. E elas mesmas também se perguntarem isso, né? Que eu acho que tem muito a ver com aquilo que o livro está falando mesmo, né? Então, acho que é a gente lidando com as nossas frustrações, de repente, quando não tem, né, a adesão, né? E também as pessoas entenderem por que elas entram. E aí vem essa apaixonite que nem a Célia falou no começo, e depois vai perdendo. Algumas coisas eu acho que de fato são compromissos, são coisas que, né, não tem como a pessoa, né, controlar ali, como no caso da Andréia, que eu vi no grupo, né, ela falou que a mãe dela tá no hospital, e aí, né, super, né, compreensível, mas acho que também a gente pode ir num caminho mais, assim, de leveza, sabendo que a vida também tem esses altos, né, e baixos, de repente pode acontecer alguma intercorrência, até mesmo quando a gente já foi, que nem você trouxe a Vivi, né, um médico desmarca, ou a gente quando a gente desmarca também, né, então eu acho que a gente também, né, pode pensar se realmente no formato como tá funcionando para todo mundo, né? E pensar se tem melhores alternativas. Por isso que eu tô gravando também os encontros, né? Para ser uma forma das pessoas estarem assistindo depois. Mas enfim, vamos ver como que vai ser. Das meninas que estão no grupo aqui, se quiserem se posicionar, falar alguma coisa. Você acha que o pessoal está aproveitando as gravações? Porque, assim, para mim, na minha experiência, assim, se eu não me organizo para estar presente online, dificilmente eu assisto depois do que está gravado. Eu até quis assistir, mas algum que eu faltei, mas eu não consegui me separar esse tempo para assistir. Então, eu faço um esforço realmente para estar presente ao vivo, para conseguir, né, realmente participar e ter essa troca sobre o livro. Mas faço um esforço também, porque tem Sim. várias coisas aqui em casa que eu tenho que fazer. Tem uma moça limpando a casa, é geralmente a hora que eu organizo também a minha casa, né? Mas estou conseguindo, assim, né, organizar. Mas quando eu falto, eu dificilmente assisto depois a gravação. E Gi, você falou de uma coisa que eu reparei de alguns grupos que eu tô assim, né? Eu tô em vários grupos e o pessoal falando, né? Às vezes tem empresas, que nem na nutrição, que são empresas que organizam eventos e tal. E aí eles perguntaram essa semana para um grupo assim, gente, qual o formato que vocês preferem mais, né, de consumo de informação, né, de estudo? Aí começaram a falar, será ao vivo, qual o dia da semana, ou será gravado? E aí eu fui vendo as enquetes, você falando me fez lembrar disso, que o que mais teve votação era o formato gravado, porque aí a pessoa assiste na hora que ela pode. Então, eu acho que não é uma questão só de assumir compromisso, né? É saber que também a gente quer fazer tudo, né? E aí, às vezes a gente não consegue dar conta de fazer tudo, mas a gente quer participar das coisas, né? Mas, enfim, mas é umas coisas para a gente refletir. Por isso que eu também pensei de fazer esses encontros semanais e trazer pessoas, mas não uma coisa rígida, né? De horário, dia. Então, assim, eu falei, vou deixar por enquanto segunda à noite, mas se a agenda da outra pessoa não bater, mas vai estar gravado. E se a pessoa quiser assistir depois, né? Que é esses formatos podcasts que a gente vai vendo, né? Então, só que aqui a intenção mesmo é fazer com que tenha troca, né? Então, acho que no final, talvez não vai ter realmente muita gente, né, nos grupos, vai ser em grupos menores, mas são pessoas que estão interessadas em dialogar sobre o livro, né? Então, acho que a gente, claro, existe essa coisa da adesão e às vezes, né, tem uma, duas pessoas. Esse livro, eu acho que teve um encontro ou outro que foi assim, mas era mais para sentir de vocês mesmo, né? Se esse dia, esse horário é um dia bom para vocês. E também, eu colocando aqui a minha parte também, que eu, né, assumi um compromisso inicial, que eu vi que para mim todo sábado, eu acho que, todo sábado não, né, a cada 15, às vezes eu não vou conseguir, né, tá ali, né, então tô trazendo isso para, né,
falar, olha, assumir um compromisso que eu vi que depois eu não ia conseguir dar conta. E por isso que eu agradeço a Vivi por estar junto. Eu acho que a gente pode até pensar em, de repente, dar mais autonomia, né, para o grupo de leitura, né, e não ficar tão preso também a nós também, né. Enfim, são coisas que eu estou só refletindo e jogando aqui para vocês, mas eu vou pensar melhor com a Vivi. E se vocês tiverem ideias, gente, é super bem-vindo, né, não só vocês que estão aqui com a gente agora, mas o pessoal que vai assistir depois, né, eu acho que tudo, né, para agregar. E vocês estão super convidadas aí nos encontros semanais que a gente vai fazer para estar trazendo o trabalho de vocês, tá? Porque eu sei que algumas aqui, como a Gi, né, tem também, né, atuações que valem muito a pena de estar sendo levada para as pessoas, tá? Só para trazer esse parênteses aqui. Então, vamos dar o pontapé, então, inicial. Vamos começar aqui a leitura. E como foi para vocês, né? Na página 128, e como separar tarefas. Qual foi o impacto aí para vocês quando ele fala, né? Eu me coloquei muito no papel né, que ele fala ali, né, do pai, que de não, né, que cada um tem a sua tarefa, cada um, na verdade, tem a sua responsabilidade, né? Aí eu fiquei me colocando muito nesse lugar aí, quando ele diz, né, a criança tem que estudar, a criança tem que se responsabilizar. Aí eu acho esse olhar dele, assim, um pouco 8 ou 80, né? Não sei se vocês tiveram se foi só uma impressão minha, né, de que a criança tem que fazer, tem que estudar, tem que se virar, e isso é dela, essa tarefa é dela, que o pai não deve se envolver, se meter nessa tarefa. Não sei, o que vocês acham sobre isso? Eu achei. Eu queria até ouvir a opinião de vocês, porque, nossa senhora, eu fui um trator de esteira. Assim, Célia. de pegar e nem querer ouvir, você tem que fazer, você tem que estudar, tinha que ter horário, tinha... Nossa! E aí, quando você, hoje, eu olhando, para mim, faz sentido, mas naquela época, tipo assim, imagina que eles vão ter noção do que é, né? E até a pergunta que ele fez aqui com esse tratamento tão rigoroso, você aprendeu a gostar de estudar? Aí ele falou assim, não. Então, às vezes, eu não esqueço de uma história de um cara que trabalhava num cartão de crédito aqui famoso, e ele foi dar palestra nos Estados Unidos e ele contou que ele agradecia por ele estar lá nos Estados Unidos, a mãe dele, porque ele não gostava de inglês de jeito nenhum. A mãe enfiava ele dentro do carro, chegava na escola, empurrava ele do carro e falava, se vira agora, né? E ele falou, foi graças a isso. Eu falei, na época eu falava, nossa, que maravilha. Hoje eu falo, nossa, né? Mas por outro lado, teve o lado. Então, é dual, né? É a dose, né? Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Claro que aquela educação, né, como ele coloca, da cobrança, da rigidez, tem uma questão do ego dos pais, né, que ele fala sobre isso. Ao mesmo tempo, também deixar solto. Olha, filho, a escola é sua, né? Faça o que você acha que tem que fazer. Aí eu já achei frouxo demais. Eu acho que os pais precisam sim dar o direcionamento, cobrar, mas aí tem a dose. Porque ele fala, né? Até eu grifei aqui, né? Estudar é tarefa da criança. Quando um pai obriga a criança a estudar, está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa. Dificilmente se evita um conflito assim. Precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas tarefas das outras pessoas. Eu entendo, acho que essa fala, né? No sentido, acho que quando ele fala da tarefa, né, de perguntar de quem é a tarefa, de quem é a responsabilidade. Acho que aí, ok.
né? É dar responsabilidade. O filho, por exemplo, né? Eu tenho um filho de 12 e um de 24. As diferenças são gritantes. O de 24 nem quero saber da faculdade, se fez, se não fez, isso aí. Ele já trabalha e isso aí não me envolvo. Agora, o de 12, sim. E aí, tudo ok? Fez o dever? Eu não sento para estudar. Aí tem semana de provas. Semana de provas a gente tem um acordo aqui. Não tem videogame, né? Joga bastante, mas apesar que em dias normais também tem horas estipuladas, mas é um acordo. Então, assim, eu acabo controlando esse ambiente. Semanas de provas não tem. E aí eu só pergunto: e aí, estudou para matemática hoje? Alguma dúvida? Posso te ajudar em alguma coisa? Não, 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 isso aqui eu já resolvi. Mas eu jogo essa responsabilidade para ele. Agora, não cobrar, deixar solto, nem saber se tem prova ou não, aí eu não sei se eu que entendi desse jeito, quando ele fala, né, que não é tarefa nossa, a gente não tem que se intrometer na vida do filho nem de ninguém. O que vocês acham? Qual é a opinião aí de vocês? Tem uma parte aqui também que fala assim, não, quando a criança escolhe, no final da 129, a não estudar, o resultado final dessa decisão, não conseguir acompanhar a turma ou entrar na faculdade, quer dizer, a criança não tem, pelo meu olhar, não tem essa maturidade. Ela pode ter esse olhar depois, mas naquele momento, se ela vai ou não entrar na faculdade, se ou talvez é uma questão de educação que a gente vive aí, os pais sentindo responsável, né? Pode ser também, né? Pode ser. É. Esse finalzinho aqui, nessa página que você falou, ele até bota, né? Claramente, é o filho que deve arcar com as consequências disso. Em outras Sim. palavras, estudar é tarefa do filho. Se ele ficar reprovado, se ele ficar em segunda chamada, é problema dele. Isso. Sim e não, né? Eu acho até engraçado. Não acho que a criança tem assim tanta maturidade para entender as consequências depois, Pois é, compreender. pois é. E hoje, olhando, né, para a nossa realidade social, né, pegando até recorte, assim, do que eu vejo no consultório, acontece exatamente, né, essa questão de não responsabilidade dos jovens, dos estudos, responsabilidade de tudo, de avisar que não vai, ou de não fazer uma tarefa, tem, né, uma falta de comprometimento aí, mas aonde os pais, que aí faz sentido o que ele fala, desse excesso, aonde os pais querem controlar tudo. Uma coisa que me chama muito a atenção, que eu não via antes, né? Escolas muito boas aqui no Rio, as escolas top, né? Além de super caras, mas um ensino muito rígido, não tem um aluno que não tenha aula particular. Então, assim, tem 10 matérias. Eles fazem acompanhamento das 10 matérias. São 10 explicadores, são 5, nem sei se o nome é explicador, mas é aula de apoio, né? Enfim. Então, eu olho para aquilo e disse, gente, tem alguma coisa errada. Porque se você está numa escola, aí o que está errado aí, né? O aluno está numa escola que talvez não seja para ele, porque isso é bem provável, porque aí é o que entra o que ele fala do ego, né? Os pais colocam filhos em mega escolas de ponta, onde o ranking no Enem é lá em cima, e o filho não acompanha. O filho não é para essa escola. Então, olhando por esse recorte aí, né, esse pequeno recorte que eu tenho,
faz um pouco de sentido essa situação dos pais sempre, não, eu tenho que dar um jeito, aí, né, os pais vão até a direção da escola, porque a escola é um comércio, então, assim, não, ele não pode reprovar, hoje dificilmente alguém fica reprovado, então, porque tem essa intromissão, né, que ele fala, que aí eu vejo também que tem um excesso. Os Sim. pais respondem pelos filhos, sentem pelos filhos, dizem que a profissão que o filho tem que exercer, sem dar essa autonomia e responsabilidade. Aí faz total sentido, né? É. Agora, Agora, claro também que não pode, eu acho que soltar, porque como a Gisele falou, não tem essa maturidade de ah, vida, né? mas você falou do ego, tipo assim, os pais. Meu filho estuda na escola tal. Ó, Sim, quem é que está? Igual você falou, talvez ele está totalmente fora desse contexto e os pais no ego, né? mas é isso. E sabe, E tem meninas, estava pensando aqui conforme você falava, Vivi, eu acho que quando ele falou dessa parte da responsabilidade da criança, eu acho que é, né, de maneira proporcional, né? Eu acho que tudo depende da fase, né, em que se encontra essa criança, né? Uma coisa é uma criança que ainda é um bebezinho, e aí, né, a tarefa do pai é trazer educação, né, ensinar aquilo que ele, né, não tem ainda de informação. Eu acho que às vezes é que a forma como é colocado, e aí é depender de quem está lendo, né? Uma coisa é vocês que já são mães, vendo pelo olhar, né, de uma mãe, outra coisa vai ser, sei lá, uma criança, de repente, que vai ouvir isso de uma forma óbvia, que ela vai entender, outra coisa vai ser um adolescente, outra coisa vai ser uma pessoa que não é um pai, uma mãe. Então, eu acho que no final, quando ele fala assim de devolver as tarefas, por exemplo, ensinar para a criança que a tarefa dela vai ser essa. Né? É óbvio que a criança não aprende assim, falou e faz. Né? E eu acho que essa é a parte mais desafiadora, né, para quem é mãe e pai, de mostrar que estudar não é ruim, né? Então, acho que existe também aquela coisa da tarefa do pai, de repente, ou a mãe, começar a descobrir maneiras, que olha a parte, como é difícil educar, né? Porque você tem que ter a responsabilidade de conseguir mostrar para ele que não é algo ruim, né, o estudo. Né? E como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer algo que a criança não goste, né? Que é que para de brincar e vai estudar, né? Quer dizer, não é legal, né? A criança quer brincar. Então, acho que também essa tarefa do pai e da mãe, né? Ou de quem cuida dessa criança, né? De como tornar esse ambiente. E aí eu penso, não é só as pessoas ali, né? Que convivem na casa, mas o próprio ambiente escolar, né? Hum. Como que eu acho que isso no Brasil é muito ruim, porque fica como um castigo, parece que estudar é algo ruim, sabe? Eu vejo assim, pessoas falando para mim: "Nossa, Ana, você fez 3 faculdades, meu, para de estudar". Minha mãe fala assim: "Nossa, para que estudar?" e tal. Então parece que estudar é uma coisa ruim, sabe? Parece que fica visto dessa maneira. Eu sei que o objetivo lógico do tema lá não é exatamente para falar do estudo em si, mas da responsabilidade mesmo que a gente Sim. assume, né, com as coisas que a gente deveria estar fazendo. Mas eu acho que se devolver a tarefa de que é cada um, né, trazer a responsabilidade é uma maneira que ele trouxe para os pais entenderem que se a gente não fizer isso ao longo da criação dessa criança, ele vai se tornar um adulto que não vai assumir responsabilidades. Eu acho que a ideia é essa, assim, não quer dizer que de pronto você vai deixar a criança fazer sozinha. Tanto que ele fala, eu vou chegar para a criança e falar, se você tiver dificuldade, você me chama. Eu tô aqui. Então você não coloca, né, assim, não tô sacando, né, ou não, largando assim. Mas eu acho que também é fazer com que essa criança vá entendendo o que é responsabilidade, né, com o tempo, né? É lógico que ela não tem essa maturidade como vocês falaram, mas ela está desenvolvendo a maturidade também, né? Pensar que o cérebro dela demora mais para fazer essa, né, essa maturação. Então, exige um esforço tremendo, né? Então, eu tiro o chapéu para vocês aí que são os pais, mães aí, porque não é fácil, não. E faz sentido, né, Ana, o que você fala, porque a maturidade ela só vem com a experiência. Então, e principalmente nós, né, profissionais de saúde, ou então você às vezes sai, observa a diferença, aquele pai, né, super protetor, que não deixa a criança se expor, que não quer que se machuque, diferente daquele pai que deixa solto, se cair, vai cair, eu apoio, mas tem uma questão de maturidade cognitiva, né? Porque a maturidade vem com as experiências, não tem jeito, né? Com as conexões neurais, tudo bem, a criança tem o tempo de maturação, tanto que hoje a OMS, né?
Organização Mundial de Saúde estendeu a adolescência para 23 anos. Hoje é considerado adolescente, imagina. Eu olho para o meu filho, disse, gente, ele é considerado adolescente? Como pode? Desse tamanhão. Então, assim, mas é o quê? Pelo social, né? Eles estão amadurecendo de uma forma mais lenta. E eu acho que entra nesse contexto aí também, uma superproteção. Antes, né, na minha época, 18 anos era o quê? 18 anos você já tem que estar com a tua vida, pega as tuas coisas e segue a tua vida. Hoje não, 18 anos, imagina, vai sair de casa, vai trabalhar. Não, hoje, né, faculdade, vai se formar. Então, assim, eu vejo muito esse processo aí também muito diferente. E aí, consequentemente, eu vejo jovens muito imaturos, de, às vezes, até repertório, de você falar coisas do dia a dia e falar, nossa, que palavra é essa que eu nunca ouvi? Coisa simples, tá, gente? Nada, ou então de perguntas assim, tipo, você vai falar, não sei, sobre alimentação, quem tem restrição alimentar, a Ana deve viver isso. Ah, o que é uma berinjela? O que é um chuchu? Nunca foram a um supermercado. Então, assim, tem coisas que chamam a atenção dos jovens hoje, que vivem numa bolha também. E aí faz total sentido quando ele fala. Eles precisam de responsabilidade. Em contrapartida, aí vem, né, o que eu mencionei antes, os pais querendo suprir tudo. Meu filho não pode ser reprovado, essa escola é caríssima. E aí entra uma necessidade dos pais, né? Ah, porque se ficar reprovada, eu vou botar em escola pública. Para, pai, não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Aí, Não e adianta você ficar disse tudo. ameaçando, vai ameaçar uma coisa que não vai fazer. Se ameaçar, tem que cumprir. Porque é o Não, e discurso dos pais, né? tem um ponto que você trouxe, assim, que entra naquela parte que ele fala, né, do egocentrismo dos pais, né? Porque aí a preocupação dele já não é mais com a criança, se ela está se desenvolvendo, se ela está conseguindo naquela Sim, escola ter gosto pelo estudo, né? A preocupação dele é, se você se reprovar, eu vou ter que pagar mais um ano. Isso daqui vai, né? Então é a necessidade do pai, né? E aí é aquilo que você falou, as demandas de cada, né, de cada criança. Eu acho que o método também que a gente tem hoje no Brasil, né? Eu acho que, enfim, tem várias coisas que interferem, né? Você vê quando pega um público que é específico, né? Se a gente pegar os autistas, por exemplo, não dá, né? Como que essa pessoa vai se desenvolver da mesma maneira de quem não tem um espectro, né? Então, assim, às vezes esse olhar, que eu acho que também vem de encontro a uma ignorância que às vezes as pessoas têm, né? Então também tem esse ponto, vai fazendo com que, na verdade, né, pensando nesse caso específico que a gente está trazendo, se torne mais difícil, né? Tanto para a criança, para os pais também, porque de alguma forma eles acham que eles estão certos, né? De fazer esse método, que foi assim que eles aprenderam também. Né? Eu sim. também, a gente ouvia dessa forma, né? Então aquela coisa, né, punitiva, do medo, e vai tornando a coisa ruim, né? A sorte que eu sempre gostei naturalmente de estudar mesmo, mas se a gente for pensar assim, né, trazendo esse assunto um pouco mais de forma aprofundada, esse é o caminho que vai fazendo com que a pessoa deixe de gostar, né? E estudar coisas às vezes que ela também não gosta. Então acho que assim, quando o pai entende isso, talvez isso pode mudar a relação que ele vai criando também com o filho, né? Acho Exato. que é um processo que, né, querendo ou não, uma coisa vai levando a outra. Ah, vocês querem colocar alguma coisa? Podemos continuar. Ele até fala, né, no finalzinho, o jovem, né, até fala, né? Do ponto de vista adleriano, o psicólogo não muda a vida do cliente, e aí o filósofo fala, né? Você é o único que pode mudar a si mesmo. De novo, né? Trazendo para si a responsabilidade. E isso é perfeito, né, gente? E eu acho que esses capítulos todos em volta, né? Tanto, né? Ele vai falar dessa autorresponsabilidade, e aí o quanto isso nos afeta nos relacionamentos. Essa necessidade, né?
O livro, ele permeia muito isso, né? Essa necessidade de dar conta do outro, de tomar a dor do outro para si, e aonde a responsabilidade é do outro, não importa, né? Se é o chefe, que aí depende, né, também de todo um contexto, teu relacionamento, né, pessoal, relacionamento com os filhos, teu relacionamento social. Se você não se posicionar, se você não ter a sua opinião, você se perde. Essa parte eu acho que é forte, né? Porque por isso é o nome do livro, né? Coragem de não agradar, porque ele mostra a questão Sim, da liberdade, né? A partir do momento que você faz isso, porque todo tempo o aluno lá ele começa a falar, mas aí vai afastar todo mundo. Mas ele mostra que é justamente não, a ideia não é necessariamente, né, afastar, mas as pessoas que você mais convive que acaba tendo impacto, porque aí você acaba se deixando de lado para agradar os outros. Quer dizer, você deixa de ser autêntico consigo, e aí você, obviamente, nunca vai estar muito feliz, porque você está fazendo tudo para agradar o outro e não está fazendo aquilo que realmente você quer fazer. Então, não há nenhuma liberdade nisso, né? Tudo bem que eu acho que até mesmo quando você faz aquilo que você gostaria, ainda acho que a ideia de liberdade, assim, plena e total não existe, né? Acho que no final a gente tem sim, muitas variáveis, o ambiente interfere muito, né? A gente simplesmente não sim. dá para ser o que a gente gostaria de ser, assim, completamente, dependendo do que for. Mas faz sentido quando ele fala isso, né? Quando você começa, de fato, a assumir as rédeas da sua vida e fazer as coisas que, né, fazem mais sentido, né? Então, escolher a profissão que você quer, estar nos relacionamentos que você quer. Inclusive, eu acho muito interessante quando ele fala assim, de tirar de si esse ponto de querer agradar os outros e quando você não agrada, de tentar resolver isso, né? Fala, não, se o outro não gostou da sua postura, de quando você disse não, esse é um problema que o outro vai ter que lidar, não é sua responsabilidade. É dever para o outro, Exatamente. inclusive, né, o lidar né, com as frustrações, né? Eu achei bem interessante. Ele até faz esse questionamento, né? Por que você se preocupa com o olhar dos outros? Que é uma preocupação natural, eu vejo, só que aí vai depender muito da maturidade e da tua autorresponsabilidade. Se você tem certeza do teu posicionamento, se você sabe que você quer, sei lá, estudar X, e os seus pais ou amigos te criticam, mas se você tem essa certeza, você segue. Agora, onde, né, pegamos uma pessoa, acho que nem, não só o jovem, acho que, né, um ser humano, onde ele acha que ele gosta de algo, e aí vem alguém, vem um pai, poxa, tem certeza? E aí ele vai balançar. Porque aí ele joga também a responsabilidade para o outro, né? E tem até uma parte que o filósofo questiona esse jovem, né? Ah, então você coloca a tua vida na mão dos outros. Porque aí você fica refém, né? Até os próprios discursos. Ah, porque meu pai fez isso, porque minha mãe foi muito ruim comigo. Ah, porque hoje eu sou médico, mas eu queria ter sido veterinário. Ah, mas a culpa é da minha mãe. Epa, calma aí também, né? Então, responsabilizar sempre o outro também é uma fuga, de você não bancar a tua escolha, né? Não, eu fiz isso porque eu tive medo, eu fiz isso porque eu não dei conta, ou eu fiz isso por ignorância, de assumir as falhas. Então, e aí eu acho que quando ele fala da liberdade, é isso, né? Liberdade de escolher. Escolhas boas, escolhas ruins, liberdade em saber que pode errar. Entra muita necessidade que eu, pelo menos, eu senti de se a pessoa gosta ou não. Eu senti uma necessidade de agradar para a pessoa gostar. Sim, Então, de ser entra. aceito. É, é. E a gente, E aqui na página 137 também achei muito interessante quando ele fala que nós criamos, né? Quando fala que eu tenho um chefe ruim ou
qualquer pessoa na vida, aí a gente cocria, né? Tenho esse chefe porque não consigo trabalhar. Então, você, é, por exemplo, quando você não gosta de alguma coisa, você cocria, é a mesma coisa, não gosto desse emprego. Aí, de repente, sou mandado embora, fico num vitimismo total, porque não é injustiça me mandar embora, e sendo que ele não gostava, né? Então, isso é bem assim, reflexivo para todos nós, né? É. Tem uma frase aí, né? Essas coisas de Instagram, né? Que é meme, não sei, que fala, né? Nossa, ninguém gosta de mim. E aí vem um questionamento: ah, mas você não gosta de todo mundo. Não, acho que é isso. Ninguém gosta de mim, ou nem todo mundo gosta de mim. Ué, mas você também não gosta de todo mundo. E é É, isso, né? Então vem essa queixa de que, ai, ninguém me ama, tá, mas você ama todo mundo? Não. é, Então, é esse apontamento que a Célia fez, que eu acho que é perfeito, esse vitimismo também. é. E isso acontece muito nas relações, né? Em casamentos, né? Sim, Muito. Nossa, o parceiro é isso, 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 e reclama, uma queixa, uma queixa, uma queixa. Tá, mas você está nessa relação, então por quê? O que que te prende, né? Porque só vê o lado do outro também. Qual é a tua responsabilidade nesse relacionamento? Porque nenhum relacionamento anda sozinho. uhum. Eu tenho uma amiga que vivia muito mal no casamento. E toda vez que encontrava era aquela coisa assim, né? E ele teve um infarto e morreu. Gente, essa menina tá doente até hoje, sabe? Como? Ele era tudo. A gente fica assim, como, né? Como que. Então as pessoas ficam nesse. Para ela, talvez, é confortável estar no vitimismo agora, né? Reclamava É, antes e vitimismo agora, né? a mente humana é um mistério, É, é sim. é um mistério, né? E aí entra realmente, né? Eu acho assim, quando ele fala da liberdade, eu acho que tanto que é o tema do próximo encontro, né? O que que é liberdade, né? Porque liberdade para mim é uma coisa, para vocês é outra, e tudo isso entra, eu acho que tem aí que remete ao livro, né? A coragem de não agradar é o quê? É ter a liberdade de escolha, Sim, sim. né? Eu tenho a liberdade a partir do momento que eu escolho, mas eu também tenho que assumir. Então, quando falamos da tal liberdade, aí vem um medinho aí também, né? Quando eu me responsabilizo, porque eu não vou ter ninguém para culpar, né? Não vou ter o pai, a mãe, o marido, o filho. Não. Quem vai bancar aí se der certo ou errado sou eu. Liberdade de escolha, né? Vivi aqui na frente também, na página 142, ele fala isso que você falou das crianças. Aqui embaixo, crianças que não foram ensinadas a enfrentar os desafios tentarão evitar todos os desafios. É, Sim. a superproteção, né? É. Todos esses que nós estudamos, esses tópicos que a gente estudou essa semana, nesses 15 dias, por exemplo, reconhecimento também, eu percebi o quanto eu era dependente de reconhecimento, né? Na família. Poxa, ninguém vai falar nada que eu estou fazendo isso, ninguém vai fazer, porque eu não tinha, né? Eu fazia para mostrar, mas não como, não era algo que me preenchia, era eu vou fazer porque aí eles vão ver, né? É busca pelo reconhecimento, né? É, é, É pelo olhar. E entra também pela aceitação, né? sim, E aí, né?
Célia, isso me faz pensar assim que pode ser uma armadilha, né, na vida da gente, essa busca por reconhecimento, essa busca a gente vê hoje na vida aí de rede social, né? Essa busca por likes, por aprovação. Você pode entrar numa armadilha de fazer coisas que talvez nem te interessam. Você pode fazer coisas que você nem faça sentido, mas como faz sentido para o outro, aí tem o aplauso do outro, o reconhecimento da família, e aí você continua ali, sem perceber, né? É uma forma até inconsciente. Nossa, estão todos gostando que eu estou assim. E aí, na verdade, com o tempo, claro, né, não é uma regra, mas vem os adoecimentos, né? As pessoas deprimem, nossa, eu não sei por que eu deprimi, não sei por que que eu estou assim, né? Porque você acaba se perdendo. Você faz, você escolhe uma profissão, você tem filhos, você, enfim, e para atender uma necessidade do outro, não a sua. Sim, sim. E é uma armadilha, né? A gente, a gente entra o tempo inteiro, assim, em armadilhas, né? E a gente precisa estar sempre com a antena ligada. E eu acho que é o que você falou, é bem interessante, porque a partir do momento que você reconhece, né, Célia, e você para e pensa, caramba, isso era uma busca de reconhecimento. Isso é excelente, que já te dá um sinal aí, né? Caramba, olha só, eu tenho essa tendência de busca por reconhecimento. E aí, para quê, né? Eu até grifei quando eu estava lendo, na página 141, pais que repreendem demais os filhos se tornam mentalmente muito distantes. Quando isso acontece, a criança não consegue mais sequer consultar os pais, e os pais não conseguem mais dar o auxílio apropriado. Devemos estar prontos a dar o empurrãozinho quando necessário, mas sem invadir o território da outra pessoa. É importante manter uma distância moderada. E isso me fez pensar que isso não serve só para filhos, né? Quando ele menciona. Isso serve para as amizades, para o casamento, para uma sociedade, né? Porque você oferece ali, você dá um empurrãozinho, mas você não pode fazer pela pessoa. E dentro do processo terapêutico é isso também, né? O psicólogo, ele dá ali, eu até uso né, uma analogia de o psicólogo é como se estivesse com uma lanterna num ambiente escuro. E aí ele vai mostrando, ó, aqui tem uma escada, mas aí ele vai escolher se ele vai descer ou não. Olha, aqui tem essa, né? Tem esse ambiente, então vai iluminando, mas a escolha é do outro, né? Quantos de nós aqui já passamos por experiências de querer ajudar alguém, de oferecer, né? Nossa, eu te ajudo isso, eu te ajudo. E será que é o que a pessoa está disposta e é o que ela precisa? Então é o que ele fala, né? É importante manter uma distância moderada. Você está ali disposto, mas você não pode fazer pelo outro. Uma vez eu li um livro que me marcou muito, e ele falava da distância inteligente. Tá? Então, Olha, não, é, é, é tipo assim, isso eu fui aprendendo na minha carreira profissional, porque às vezes eu me envolvia muito, 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 né? E a distância inteligente é uma distância que você tá vendo, igual você estava falando aí, você tá vendo a situação, mas você mantém naquela conduta, né? Não, de não fazer. E isso também a gente tem que se observar, senão a gente já se sim, atropela de novo, né? sim, sim. É, Principalmente de pessoas mais próximas, né? e eu acho que e é isso mesmo, né, Célia? A gente precisa de muita inteligência, saber o que que é meu, né? O que que é nosso e o que é do outro. Sim, Porque a gente atropela mesmo, ainda mais nós mulheres.
Dentro da terapia de esquemas, né, tem um esquema que é chamado de autossacrifício, né? É aquela pessoa que ela faz tudo pelo outro, tudo, né? Uhum. Ela vai se sacrificar sempre em prol do outro. Então, é, se eu tô com o meu dia super corrido e você pedir ajuda, não importa a ajuda, não importa se a pessoa. Eu vou lá, eu vou cancelar os meus compromissos e sempre em função do outro. Claro que tem uma busca por reconhecimento aí, mas o autossacrifício eu me sacrifico demais, demais pelo outro, e aí não tem esse olhar, né? Não tem esse olhar inteligente de caramba. Quais são os meus limites para estender a mão para essa pessoa? Até onde eu posso ir? Mas essa pessoa aprendeu, né? Que ela servindo, cuidando do outro, ela sendo. É uma palavra que eu ouço muito no consultório, às vezes isso me pega. Ah, eu quero ser útil, né? Eu quero ser útil para as pessoas. E aí, utilidade me vem assim, parece que está falando de um produto de limpeza, de um bombril, sabe? E não é. Então, acho que entra nesse lugar mesmo, né? O que que é meu? Nossa, isso compete a mim, né? Isso diz respeito? Ou o outro vai precisar passar por isso? Acho que é uma reflexão assim, nossa, o tempo inteiro a gente se fazer, né? Com os filhos, nas nossas relações, em trabalho. Porque hoje eu vejo assim, uma tendência não é natural, não. Eu vejo uma tendência, acho que social, talvez, as pessoas jogarem muito também para o outro a responsabilidade, é o que a gente vem falando, né? Tudo joga para o outro, né? Ah, mas eu não, até eu mencionei antes, né, de pais de consultório, quando você chama os pais para fazer uma devolutiva, ou de fazer uma orientação de pais. E aí, quando você joga, os pais, ah, não, mas isso eu não tenho condição de fazer. Ah, eu não vou fazer isso. Aí você para, olha, sim, mas isso não compete a mim, né? Os pais são vocês. Mas é o quê? É sempre as escolas, né? As escolas hoje estão sobrecarregadas, né? Os profissionais hoje de ensino estão sobrecarregados, porque passou do limite, né? As escolas hoje precisam falar para o aluno que o aluno não pode gritar com o professor, imagina. Então, acho que entra em tudo aqui que estamos falando. E aí a sociedade hoje tá explodindo com esse desvio aí de regras, né? Totalmente sem regras, saber o lugar de cada um, né? Qual é o lugar do pai, qual é o lugar da mãe, qual é o lugar do professor, qual é o lugar de né, de um médico. Não sei se eu estou falando demais, gente, estou viajando, me corrija. Tá ótimo, Vivi. E essa questão também de separar tarefas não é uma atitude egocêntrica? Pois é. Ah, aí é tipo, vem muito das pessoas assim, igual você falou, quero ser útil, né? É igual aquela frase, amar o próximo, tem toda essa questão, né? Aí, qual é o complemento da frase? Como a ti mesma. Então, a ti mesmo vem em primeiro lugar, né? Então, Exatamente. aí, E é como o título do capítulo fala, né? O desejo de reconhecimento escraviza. Essa frase é perfeita. Essa sim, busca, né, desenfreada. Eu sim, preciso, né, de um holofote, eu preciso. Não que eu não ache isso importante. Claro que é importante você ser reconhecida, né, ser reconhecido. Mas se for uma busca
única, doentia e também sem fim, né? Porque tem isso, nunca tá bom. Isso acontece nos relacionamentos, né? De, de alguém ali na relação. Nossa, o marido elogia, o marido tá ali. Ah, mas não tá bom, nunca tá bom. Aquela pessoa que é eterna insatisfeita. Porque tem isso, né? Acontece com os, né, filhos, os pais podem também se desdobrarem. Ah, não, mas nunca tá bom. E é uma visão negativa, né, do mundo, das pessoas e até de si. E aí vem essa busca. Eu quero mais, eu quero mais. E aí, de novo, uma armadilha, né? A armadilha da escravidão, porque aí você fica preso o tempo inteiro. A frase era: Nossa, pai, tirei 8, não fez mais que sua obrigação. Pai, eu tirei 9, não fez mais que a sua obrigação. Então, ó, que está Exatamente. acumulando. Nunca tá bom, né? E aí, qual é a motivação, né, de você tirar 10? Porque aí você vai ouvir, não faz mais que a sua obrigação. É isso? E esse desejo, né? Aí eu acho que também tem, claro que o livro ele vai falar isso, mas esse desejo do reconhecimento, aí volta, né? Essa busca por atender a necessidade do outro, né? Me faz também refletir sobre isso, né? O reconhecimento, para eu ser reconhecida, então eu tenho que ser boazinha, legalzinha, queridinha, tudo no inha, porque aí, poxa, eu sou tão legal que as pessoas irão me amar, né? E também isso me remete também à criação, né? Como foi a infância dessa pessoa? O que que ela não teve? Tem um desamparo aí, né? Um desamparo quando essa necessidade, né, é tão gritante. Eu quero ser, né, reconhecida, eu quero ser aceita. E aí a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa. E aí é um perigo, né? Eu separei aqui, né, um trecho que ele fala: talvez seja mais difícil viver satisfazendo as expectativas alheias, porque assim você confia a própria. É uma resposta, né, ao jovem. Porque assim você confia a própria vida a elas. Por exemplo, imagine uma pessoa que segue o caminho traçado pelos pais. Mesmo que discorde de muitas coisas, ela não vai perder o rumo enquanto permanecer na trilha. Mas se estiver decidindo o caminho por conta própria, é natural que se perca às vezes. A pessoa se depara com a barreira do como se deve viver. Então, se você colocar, né, por exemplo, né, na responsabilidade dos pais, né, que os pais delegaram que você seja um médico, e aí os pais irão bancar essa tua decisão, é um caminho mais fácil. Ah, não, pai, mas eu quero ser dentista. Ah, mas dentista. E aí, se você bancar isso, é sair da tua zona de conforto também, né? E aí entra de novo na liberdade de escolha. E que parece ser tão fácil, né? Mas não é, né? Não é tão simples assim. É bem difícil. É bem difícil a gente, né, pegar esse lugar. Ah, isso é meu, isso é dele, não vou me meter. É difícil. É um exercício diário. Hoje você está tão quietinha. Tô meio sonolenta e também comecei a ler só o início desse capítulo que a gente está discutindo, né? Então não tem muita coisa para discutir. Essa
essa última parte aqui também da tudo pegou dessa vez, né? Da liberdade, né? Sim, Até a Ana colocou, não existe ninguém em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado, né? sim, É assim, agradar os outros é um desejo universal. Então, sim, aí vem de volta tudo aquilo que foi feito, né? Na nossa criança, como nós fomos conduzidas, aí para a gente chegar nesse ponto da necessidade de não ouvir nenhuma crítica, em nenhum sentido, né? É horrível isso, eu sei porque é um desconforto, você quer estar bem na escola, bem na aparência física, em tudo, né? Então, é uma cobrança, e isso está muito ligada à questão lá de alguma ausência na criança, né? Eu acho isso bárbaro, né? Hoje, o meu olhar é tipo assim, né? Foram tantos anos agindo da mesma forma, quer dizer, agindo no papel, nós já até falamos isso aqui, no papel da criança, e agora o adulto precisa acolher essa criança para curar essa ferida, né? é. Eu até quando a gente fala um pouco, né, sobre essa busca por aceitação, que eu acho que isso é universal, É, de todos nós buscamos ser amados, né? Eu acho que o que está no centro disso é, é a busca por ser, né, sermos amados, aceitos. Ao mesmo tempo, qual é o lado que é saudável dessa busca? E qual é o lado já mais patológico, doentio, né? Porque, ok, né? Ah, eu quero ser amada, quero ser aceita, mas eu preciso ter os meus limites, né? Eu preciso saber, ok, quais são os meus limites, do que eu estou disposta para, né, para ser amada, ou não tem, né? Não tem nada aí que pode ser negociável. Aí é perigoso. é. Que é uma presa fácil, que a gente pode até, né, mudar esse olhar, mas é uma presa fácil para pensando em relacionamentos, por exemplo, né? É uma presa fácil para relacionamentos abusivos. Aquela pessoa que tem o autossacrifício, por exemplo, né? Que faz tudo pelo outro e que está ali disponível, essa busca que eu quero ser aceita, eu quero ser amada. Então, ela é uma pessoa vulnerável, que aí ela encontra alguém que devora isso e vai usar, né? Porque o abusador, ele reconhece de longe, né? Ele reconhece de longe. É presa fácil. Caramba, é essa aqui ou esse aqui. Porque ela quer tanto ser amada que aí ela abre mão de tudo. E aí vem o abusador com disfarce, é claro, né? Não vem na testa escrito eu sou uma pessoa abusiva. E aí, quando a pessoa percebe, ela está numa teia que ela não consegue sair. E ainda, o pior de tudo, ela se culpa, né? Porque o comportamento abusivo é isso. O abusador, ele tem um movimento que a pessoa que é frágil, mais vulnerável, ela que é a culpada. A relação não deu certo porque você fez isso. Porque você não é boa o suficiente, né? Então, é uma armadilha. Por isso que a saúde, né, mental, emocional, conhecimento, né, a leitura, a gente se conhecer é tão importante. E não tem fim, né, gente? Não tem fim. É o tempo inteiro os diálogos, né? Isso faz sentido para mim? Eu quero realmente fazer isso? Né? Essa dificuldade de dizer não, né? De recusar pedidos. Será que isso eu estou fazendo por mim ou é só pelo outro para agradar?
E aí vem o equilíbrio, porque também, senão, se a gente. Às vezes eu também. Questionamentos até de pacientes, né? Ah, então se eu começar a falar não para tudo, fazer tudo o que eu quero, eu disse, não, aí você vai ser um mimadinho também, né? Então, é o equilíbrio, dizer não, ok? Claro que a gente tem que flexibilizar também, né? Só que também não é só, ai, venha a nós o vosso reino. Não, é equilíbrio. E é esse equilíbrio que é a chave, né? Sim. Sim. Gente, é isso, né? E aí ele encerra falando sobre liberdade, né? Um adulto que escolheu uma vida com pouca liberdade, né, ao ver um jovem vivendo livremente o aqui e agora, critica-o e chama de desculpa, hedonista. Claro que essa é uma mentira da vida que o adulto conta para aceitar a sua vida sem liberdade. Um adulto que escolheu a verdadeira liberdade não fará esse tipo de comentário. Em vez disso, vai incentivar a vontade de ser livre. Isso traz muitos, né, muitos questionamentos, né? Porque aí vem a crítica, né, quando a pessoa decide alguma coisa, né? Esses dias eu vi uma página no Instagram de um jovem adulto, um engenheiro, ele falando, ele é um engenheiro mega sucedido. Eu vou ver se eu acho, não sei se eu salvei ou só li, mas um engenheiro mega sucedido, ele era de uma indústria farmacêutica, engenheiro químico, eu acho. E aí ele resolveu largar tudo. Ele não queria mais aquela vida, né, de responsabilidades, não tinha horário, e ele foi fazer o que ele sempre gostou, ele também era professor de yoga. E aí ele saiu da cidade, acho que ele era de São Paulo, e aí ele foi morar numa cidade com praia, foi para o interior, hoje ele montou um estúdio, e ele disse que ele é muito feliz. E aí você vê os comentários, né? As pessoas, nossa, que absurdo e tal. Precisa de coragem, muita coragem, né? Não sei também se viver com menos, mas um menos que seja suficiente. Sim. Então, é olhar para as necessidades, né? E que não deve ter sido fácil nessa escolha também. E isso eu acho que traduz bem, né, quando ele fala da liberdade de fazer escolhas. Sim. Muito lindo, né? Obrigada, Bom, né, Vivi. gente? Então tá bem, gente. Então a gente se vê no próximo encontro. Tá bom. E vamos que vamos. Um bom Vamos. dia aí para vocês, Gisele. Você Beijo. também. Célia. Obrigada, Ana, viu? Tchau, um bom bom. Hoje a dia. Ana Tchau, tem, tchau, a Ana meninas. tem um Bom dia dia, viu? frenético, né, Ana? Oi? Hoje a Ana tem um dia aí agitado. É. Eu entendi uma parte que picotou aqui, gente, porque eu já estou dirigindo. Estou só escutando vocês agora, mas depois eu compartilho, de repente, se vier alguma coisa legal hoje, compartilho com vocês. Isso. Tá Passa pra bom. gente. Um beijo, gente. Um bom Beijo, sábado. Tchau. Bom sábado. sábado. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.